Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. A Bíblia não busca provar a existência de Deus. Ela já inicia reconhecendo Deus como o Criador do céu e da terra. Deus se revela de inúmeras formas no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que sua revelação é absoluta, plena e total através de seu Filho Jesus Cristo. O ser humano, mesmo após a queda em Adão, ainda mantém em sua consciência uma noção inata de Deus. E esta noção se materializa das mais diversas formas, a observação da natureza, a formação da vida no ventre materno e mesmo a ciência tem confirmado a veracidade das Escrituras. Se aprofundar no entendimento da Bíblia e na existência de Deus é uma jornada transformadora, transcendente. Poderia haver na vida humana algo mais fascinante do que a busca do conhecimento de Deus? Seu caráter, perfeição, santidade, poder e propósito quanto a nós e a toda a sua criação, você é nosso convidado para mergulhar nesta que é a mais tremenda descoberta, onde fé e razão se entrelaçam. Vamos lá! O ser de Deus, parte 2. Existência. O cristianismo fala da existência de um Deus, o único, que se revela, dando-se a conhecer aos seres humanos, ao contrário de todas as outras religiões monoteístas. Deus não pode ser detectado pela experiência laboratorial, nem por qualquer outro tipo de demonstração científica. Admite e tem convicção da sua existência aquele que crê. Hebreus 11 verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. As Escrituras não se propõem a provar a existência de Deus. Isto é um pressuposto básico delas, haja visto como a Bíblia começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 verso 1. A evidência da existência de Deus nas Escrituras é tão clara que ao falar da criação o relato é que os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras de suas mãos. Salmos 19 verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A evidência bíblica mais clara e forte da existência de Deus vem através de Jesus Cristo. Ele afirma de maneira categórica quem é Deus. Aliás, sua missão principal foi a de revelar o seu Pai Celestial. O Filho unigênito é o revelador supremo de Deus, sendo ele mesmo a expressão exata do ser divino. Além disto, o Espírito Santo nos traz convicção, não somente da existência de Deus, mas de que lhe pertencemos por direito de filiação. Ideias inatas sobre a existência de Deus. Todos os seres humanos que vêm ao mundo nascem com a ideia de um ser superior ainda que não saibam formular corretamente conceitos sobre ele. Isto porque quando Deus criou o homem, este ficou com a imagem de Deus estampada em si. Até mesmo a queda no Éden não destruiu completamente as coisas que Deus colocou no coração dos seres humanos, pois suas leis morais básicas estão implantadas dentro deles, e serão julgados por elas, segundo o ensinamento das Santas Escrituras, Romanos 2 do verso 11 ao 16. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Portanto, mesmo depois da queda, a ideia da consciência de Deus não desapareceu do ser humano.
Com a queda, houve a quebra do relacionamento espiritual. O homem ficou separado de Deus, morto espiritualmente, mas a consciência divina permaneceu dentro dele. Calvino usa duas expressões a respeito daquilo que Deus plantou de forma indelével no coração humano. Semen religionis. Todos têm uma religião natural como resultado da ideia inata de Deus. Mas esta religião não é suficiente para as necessidades do homem no estado de pecado em que se encontra. O homem tem medo porque só conhece a justiça de Deus. Ele não tem noção alguma de sua misericórdia. Daí a ideia de se oferecer sacrifícios, em todas as religiões dos povos primitivos, para aplacar a ira dos deuses. A religião natural inspira medo e não esperança e confiança. Sensus divinitatis. A ideia de Deus está plantada na alma humana, mesmo que, por causa da perversão do coração humano, não haja um relacionamento de harmonia com o Deus verdadeiro. Calvino diz que essa consciência de divindade foi implantada por Deus em todos os homens, para evitar que alguém se refugie em pretensa ignorância. A depravação humana conduz o homem à supressão daquilo que é próprio dele, a consciência da existência de Deus, que o leva a ser um ser religioso. Por mais que o homem lute, este conhecimento de Deus não pode ser apagado. Esta noção da existência de Deus é inescapável nele. O monoteísmo é a religião original de todos os homens. O politeísmo é uma corruptela do panteísmo. A natureza humana reclama a existência de um único Deus. Apenas a pecaminosidade voluntária faz o ser humano sair desta condição de monoteísta, um posicionamento contra o qual ele, do modo como Deus o fez, luta freneticamente. A apostasia e o ateísmo são uma tentativa de esconder esta ideia inata de Deus. O monoteísmo foi a forma original de religião, o panteísmo e o politeísmo foram formas subsequentes. O primeiro estágio da corrupção do monoteísmo primitivo é o panteísmo. Aqui a unidade de Deus permanece, mas a diferença entre ele e o universo criado é negada, porque o panteísmo crê que o universo é uma extensão de Deus. O segundo estágio do declínio do monoteísmo primitivo é o politeísmo. Neste caso, a unidade ou a substância única do panteísmo é subdividida e as subdivisões são personificadas. A personalidade de Deus perdida no panteísmo é devolvida no politeísmo, só que numa multiplicidade de deuses. A afirmação da existência de Deus nos argumentos racionais. Os dois primeiros estão baseados na natureza da alma humana. A. Argumento ontológico diz que se temos a ideia dele em nossa mente é prova de que ele existe. B. Argumento moral. O argumento moral deriva da suposição da existência de um legislador supremo, que é Deus. Diz que o ser humano possui uma natureza intelectual e moral que pressupõe a existência de um criador e legislador. Algumas pessoas dão ênfase ao fato de haver uma voz interior da consciência agindo em cada ser humano, da qual ninguém pode libertar-se. Isto não é devido à sua força lógica, mas ao testemunho irresistível da consciência moral do homem. Os dois argumentos seguintes estão baseados na natureza do universo. A. Argumento teleológico afirma que há um propósito no universo. A palavra teleológico tem a ver com telos, em que significa desígnio ou fim. Realmente as Escrituras demonstram que existe um propósito em todas as coisas, sobretudo na criação. B. Argumento cosmológico. A palavra grega em cosmos significa um arranjo ordenado. Portanto, este argumento está relacionado à natureza do universo, significando dizer que os homens e tudo o que existe tem sua causa naquilo que existe mais excelentemente, Deus do qual e no qual tudo se origina. Os dois últimos argumentos têm a ver com a história. A. Argumento do consenso universal deriva a existência de Deus da universalidade da religião, dizendo que o fator religião está inserido na alma humana e que nenhum ser humano escapa do fenômeno religioso. De alguma forma este argumento demonstra o semen religionis e o sensus divinitatis presentes na alma humana, apontando para um ser superior. B. Argumento estético, a beleza do universo. Os seres humanos são criados com grande capacidade de apreciar a beleza da criação.
Então se deduz que se há tanto uma coisa quanto outra só pode haver uma inteligência e sabedoria para fazer algo tão maravilhoso assim. Deus. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.